Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre base e dimensão de um espaço vetorial. Só relembrando o que é um espaço vetorial. Dado um conjunto V, tá? Pegando dois elementos desse conjunto, então vou dar um conjunto V. Vou pegar dois elementos desse conjunto, o elemento U e o elemento V. Tá? Ao efetuar a adição de dois elementos quaisquer desse conjunto V, se o resultado pertence ainda ao conjunto, ou seja, se o U mais V ainda está aqui dentro, tá? Então a gente diz que esse conjunto é fechado para a adição de seus elementos. Tá bom? Bom, se além disso, definindo uma multiplicação por escalar, então se eu pegar um número real e multiplicar por um elemento qualquer desse conjunto, e esse resultado do número real multiplicado por um elemento qualquer desse conjunto ainda pertence a esse conjunto, então a gente diz que esse conjunto é fechado para a multiplicação por escalar. Esses são dois dos axiomas do espaço vetorial. Mas, além disso, existem outros 8 axiomas que devem ser mostrados para que um conjunto munido da adição e multiplicação por escalar seja considerado um espaço vetorial, né? Então, no total, são 10 axiomas. O fechamento para adição, o fechamento para multiplicação por escalar e, além disso, outros 8 axiomas. Tendo mostrado que os 10 axiomas funcionam para um determinado conjunto munido da adição e multiplicação por escalar, o conjunto, então, é chamado de espaço vetorial. Tá bom? Então, a gente vai estar estudando espaços vetoriais. Existem muitos espaços vetoriais conhecidos. Por exemplo, o R2 ele é um espaço vetorial para as operações de adição e multiplicação por escalar usuais. O R3 também. O espaço das matrizes de ordem 2x2, ou de ordem n por n. Tá? Então, são vários espaços vetoriais, e todos esses espaços vetoriais, os elementos, são chamados de vetores. Tá bom? Então, o que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar a base de um espaço vetorial. Esse conteúdo, na verdade, é da Álgebra 1, estou retomando aqui, né? E buscando ensinar detalhadamente algumas coisas que a gente vai precisar utilizar ainda. Tá? Então, o que é a base de um espaço vetorial? Primeiro, a base é um conjunto, tá, de vetores que pertence, que está contido, um conjunto que está contido no espaço vetorial V. Então, dentro desse conjunto aqui do nosso espaço vetorial, a gente vai pegar alguns elementos. Então, eu vou pegar o V1, o V2, o Vn, por exemplo, tá? Que vão formar um conjunto D. O B é o conjunto de vetores que está contido em V. Tá? Bom, esse conjunto de vetores vai ser chamado de base desse espaço vetorial V se acontecerem duas coisas. Primeiro, os vetores de B devem ser linearmente independentes. Tá? O que significa ser linearmente independente? Significa que um vetor não pode ser escrito como combinação linear do outro. Tá? Um vetor não pode ser escrito dependendo do outro. Vamos deixar assim. Tá? Eu vou mostrar como que a gente verifica se esse conjunto de vetores B ele é linearmente independente. E a outra coisa que a gente precisa verificar é se B gera V. O que significa isso? Se com os vetores de B, com os vetores V1, V2, Vn, fazendo combinações lineares desses vetores aqui, eu consigo escrever todos os vetores do espaço vetorial V. Se eu conseguir, isso me mostra que esse conjunto B é uma base do espaço vetorial. Então, a base é um conjunto de vetores que está contido no espaço vetorial, e com esse conjunto, com poucos vetores, que são todos linearmente independentes, o conjunto Li, tá? Eu consigo gerar, com esses poucos vetores, todos os outros vetores do espaço vetorial, ou seja, essa base, esse conjunto B, gera todo o espaço vetorial. Então, vamos analisar isso aqui, como que a gente verifica essas duas condições. Bom, para você verificar se o conjunto é linearmente independente, a coisa que você vai ter que verificar é a seguinte. Você vai ter que verificar, se eu pegar esse conjunto B e fizer um múltiplo, pega o número real A1, multiplica pelo vetor V1 no conjunto, mais o número real A2, multiplicado pelo vetor V2, mais o número real a n multiplicado por Vn, igual a isso ao vetor nulo, certo? Ao fazer isso daqui e resolver essa expressão para encontrar o valor de A1
A2 e AM, porque o V1, o V2 e o Vn vão ser dados, né? São os vetores que compõem o nosso conjunto B, que a gente quer verificar se ele é uma base do espaço vetorial. Então, o V1, o V2 e o Vn são os vetores do conjunto, e a gente vai tentar achar o A1, o A2 e o AM. Se eu conseguir encontrar como única solução o A1 valendo 0, o A2 valendo 0, e todos os A's até o AM valendo 0, isso significa que só tem a solução trivial que a gente chama. Só tiver a solução trivial, então o conjunto ele é dito linearmente independente. Uma outra coisa que a gente vai precisar verificar é se qualquer vetor do espaço vetorial pode ser escrito como combinação dos vetores dessa base. Ou seja, a segunda condição que a gente vai precisar verificar é se para todo vetor que pertence a esse espaço vetorial, a gente consegue escrever esse vetor qualquer do conjunto B como combinação linear dos vetores que estão aqui. Ou seja, como um múltiplo de V1 mais um múltiplo de V2 mais um múltiplo de Vn. Então, se eu conseguir escrever, se existirem A1, A2 e AM, então qualquer vetor V pode ser escrito como combinação desses outros vetores, então a gente diz que D gera V, ou seja, que esses vetores geram todo o espaço vetorial, pois para todo vetor V que pertence ao espaço vetorial, eu consigo escrever como combinação dos vetores da base, como combinação linear dos vetores da base. Bom, teoricamente, o aluno pode se assustar ao ouvir tantas informações de uma vez, e a gente parte para um exemplo que é um pouco mais tranquilo de se entender, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente verificar como isso funciona, tá? Então, vou dar sequência aqui nesse exemplo, que é o seguinte, tá? Exemplo 1. Verifique se o conjunto B, que tem os vetores 0, 1 e 1, 1, é base do R2. Tá? Então, R2 é o nosso espaço vetorial. Eu quero verificar se esses vetores formam uma base do R2. Então, para que seja uma base, a primeira coisa que eu vou verificar é se esses vetores de coordenadas 0, 1 e 1, 1 são linearmente independentes. Como que eu faço para verificar isso? Bom, como eu tinha dito anteriormente, você vai pegar um número real A1, vai multiplicar pelo vetor V1, que tem coordenadas 0, 1, mais o número real A2 multiplicado pelo vetor de coordenadas 1, 1, igualar isso daqui ao vetor nulo do R2 é o vetor de coordenadas 0, 0, e eu vou ver quais valores eu encontro para A1 e para A2. Se eu encontrar apenas a solução trivial, o A1 vale 0 e o A2 também valendo 0, então significa que esse conjunto é linearmente independente, e aí eu posso partir para a segunda condição para que o conjunto seja a base de um espaço vetorial. Tá bom? Então, dando continuidade aqui, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, vou multiplicar o A1 por esse vetor, A1 vezes 0 dá 0, A1 vezes 1 dá 1, mais A2 vezes 1 dá 2, A2 vezes 1 dá 2, igual a 0, 0. Efetuando a adição desses dois vetores, abscissa mais abscissa dá 2, ordenada mais ordenada vai ficar A1 mais A2, isso igual a 0, 0. Bom, dando sequência aqui, o que a gente vai obter? Pelas condições de igualdade, o A2 tem que ser 0, e A1 mais A2 também tem que ser 0. Observa aqui, o A2 já é 0, a gente já obteve uma resposta para o A2. E para achar o A1, basta substituir o A2 por 0. Então vai ficar A1 mais 0 igual a 0, então A1 também é igual a 0. Então, essa expressão faz com que a gente ache o A1 igual a 0. Então, como solução, eu achei que o A1 tem que ser 0 e que o A2 também tem que ser 0. Portanto, encontrei apenas como solução a solução trivial. Tá? E essa solução trivial significa para mim que esse conjunto B ele é linearmente independente. Então, a primeira condição já foi verificada. B é linearmente independente. Pessoas, se eu tivesse encontrado outra solução ou infinitas soluções,
Então, a gente teria um conjunto linearmente dependente. E aí, esse conjunto já não seria uma base do R2. Tá bom? Feito isso, agora a gente vai verificar a segunda condição, se B gera B, ou seja, se qualquer vetor de B pode ser escrito como combinação dos vetores do conjunto B, como combinação linear dos vetores do conjunto B. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um vetor V qualquer, de coordenadas x, y, que pertence ao nosso R2, certo? Então, peguei um vetor qualquer do R2 e vou tentar escrever esse vetor qualquer como combinação desses dois vetores do conjunto B. Então, vou pegar o vetor de coordenadas x, y, qualquer, o vetor arbitrário do R2, e tentar escrever ele como combinação do vetor de coordenadas 0, 1 e 1, 1. Então, o múltiplo do 0, 1 mais o múltiplo do 1, 1. E aí vamos ver o que a gente consegue obter através dessa expressão em que eu estou tentando escrever esse vetor como combinação desses dois outros. A nossa ideia é achar A1 e A2, de forma que esse vetor qualquer possa ser escrito como combinação desses outros dois. Veja bem, isso aqui vai fornecer para a gente o seguinte. A1 vezes 0 dá 0, A1 vezes 1 dá 1, A2 vezes 1 dá 2 e A2 vezes 1 dá 2. Efetuando uma adição, isso vai fornecer xy igual a 2, A1 mais A2, correto? Pelas condições de igualdade, obteremos duas expressões, então, x igual a 2 e y igual a 1 mais A2. Quem que eu estou querendo obter? O A1 e o A2. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Essa expressão já me permitiu obter, a primeira expressão já me permitiu obter que o A2 é igual a x. Então, eu já achei que o A2 vale x. Da segunda expressão, então eu vou tentar obter o A1, já que o A2 eu já obtive que é igual a x. Então, o A1 eu vou isolar, vai ficar A1 é igual a y menos A2. Ou seja, o A1 é igual a y menos o A2 não é igual a x, então eu vou substituir o A2 por x. Então, eu acabei de achar o A1 aqui. Achei o A2 e o A1, então a gente volta para a nossa expressão inicial. Eu estava à procura desse A1 e desse A2. Já encontrei que o A1 é y menos x. Então, aqui no lugar do A1, a gente vai obter y menos x. E do lugar do A2, a gente obteve x. Bom, tendo feito isso daqui, será que eu consegui confirmar que B gera B? Ou seja, que um vetor qualquer do R2, um vetor qualquer de coordenada x, y, pode ser escrito como combinação do vetor de coordenadas 0, 1 e 1, 1? Bom, sim, isso aqui já me mostrou que eu consegui escrever um vetor qualquer como combinação desses dois vetores. Só que isso fica um pouco difícil de entender para quem não tem tanta intimidade com a matemática. Então, eu vou exemplificar aqui para ficar mais fácil de entender. Se você pegar o vetor qualquer, por exemplo, um vetor U de coordenadas 3 e 5. Será que eu consigo escrever esse vetor como combinação linear desses dois vetores? Sim. Para escrever como combinação linear desses dois vetores, eu não preciso nem fazer muita conta. Basta que eu faça o seguinte, eu utilizo essa expressão que eu circulei aqui, tá? Substituindo x por 3 e y por 5. Então, esse vetor U de coordenadas 3 e 5, ele vai ser igual, substituindo x por 3 e y por 5, 5 menos 3 dá 2. Então, o dobro do vetor 0, 1, mais x vezes o vetor 1. Quem que é o x? 3. Então, o triplo do vetor 1, 1. Então, eu acabei de mostrar que o vetor U de coordenadas 3 e 5, ele é obtido fazendo o dobro do primeiro vetor desse conjunto, mais o triplo do segundo vetor desse conjunto. Tá? Isso vale para qualquer vetor. Você pode fazer para qualquer vetor do R2, de coordenadas 0, 1, 1 menos 2, menos 3 meios, 1 quarto. Você pode fazer, basta você substituir o x e y, né, pelas coordenadas do vetor, que através dessa expressão você vai conseguir escrever qualquer vetor do R2 como combinação desses dois. Tá bom?
Por que isso é interessante para a gente? Eu acabei de mostrar para você que qualquer vetor do R2 pode ser gerado como combinação linear desses dois vetores. Então, B gera B. Então, se B gera B, no caso, nosso B é o R2, é o nosso espaço vetorial. Então, B gera o R2. O conjunto B, ele é uma base do R2, certo? Isso tem um significado geométrico bastante interessante, tá? Então, para a gente entender bem o significado geométrico, vou anotar isso daqui embaixo só para a gente visualizar. O vetor de coordenadas 3, 5, ele é escrito como o dobro do vetor 0, 1, mais o triplo do vetor 1, 1. Tá? Olha só geometricamente como isso é interessante. Estou falando do R2, então vamos fazer um desenho aqui. Eixo X e eixo Y, tá? Então, o vetor 0, 1 está aqui. Vou chamar esse vetor de V1 e o outro vetor de V2. Então, esse vetor V1 está aqui. O vetor V2 tem coordenadas 1, 1. Então, o X vale 1 e o Y vale 1. Então, é esse vetor aqui. Eu estou falando para você que o vetor 3, 5 ele é o dobro do vetor 0, 1 mais o triplo do vetor 1, 1. Então, se eu pegar o dobro do vetor V1, vai ser o vetor de coordenadas 0, 2. Então, esse daqui é o dobro do vetor V1. Esse vetor é o 2V1, correto? O vetor, que é o triplo do vetor 1, 1, então ele vai ter coordenadas 3, 3. Então, ele é esse vetor aqui, o triplo de V1. Bom, se eu fizer 2V1 mais 3V1, V2, né? O triplo de V2. Se eu fizer o dobro de V1 mais o triplo de V2, o resultado é o vetor 3, 5. Ou seja, o vetor que tem coordenadas 3, 3, 4, 5, né? 3, 4, 5. Isso significa para mim, pegando o vetor de coordenadas x vale 3 e y vale 5, ou seja, pegando esse vetor aqui, nosso vetor v de coordenadas 3 e 5, ele é a combinação linear do vetor v1 e v2. Ele é o dobro de v1 mais o triplo de v2. Quando eu faço 2v1 mais 3v2, né, a adição de vetores simboliza o quê? A diagonal do paralelogramo formado pelos vetores 2v1 e 3v2. É isso que é a adição de vetores, certo? Então, o que eu vou ter aqui é que esse vetor aqui, v, ele é a adição do 2v1 com 3v2, ele é a diagonal do paralelogramo formado por 2v1 e 3v2. Bom, na prática, para qualquer vetor que eu pegar do R2, eu vou conseguir encontrar o múltiplo de V1 e o múltiplo de V2, mas que ao efetuar a adição desses múltiplos de V1 com o múltiplo de V2, eu vou obter um vetor V qualquer do R2. E esse é o significado geométrico. Isso significa que qualquer vetor que eu pegar, posso pegar um vetor U aqui, ou um vetor W aqui, todos esses vetores vão poder ser escritos como múltiplos de V1 mais múltiplos de V2, ou seja, como combinação linear de V1 e V2. Então, isso significa para mim que esses dois vetores geram o R2, porque qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear deles. Bom, tendo entendido isso, vamos para um outro exemplo então, tá bom? Então, o segundo exemplo é o seguinte. Bom, verifique se esse conjunto é a base do R2.
da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente vai reproduzir aqui. Vamos tentar, então, verificar as duas condições. A primeira condição é que esse conjunto deve ser linearmente independente. Bom, só de olhar eu já sei que não é. Eu sei que não é porque eu sei que o 3, 4, o vetor de coordenadas 3, 4, ele pode ser escrito como 3 vezes esse primeiro vetor, mais 4 vezes esse segundo vetor. Se um vetor pode ser escrito como combinação desses dois, ou seja, o vetor 3, 4, ele é a mesma coisa que o triplo desse primeiro vetor, mais 4 vezes esse outro vetor. Faça essa conta aqui que você vai ver que vai dar o vetor 3, 4. Então, se eu conseguir escrever um vetor qualquer aqui, como combinação dos outros vetores, isso está me mostrando que esse conjunto já é linearmente dependente. E ele deveria ser linearmente independente para que o conjunto fosse uma base. Então, só de olhar eu já sei que ele é linearmente independente. Mas como é que a gente verifica isso matematicamente? Nem sempre os números facilitam a nossa visualização. Então, vamos seguir nosso caminho mais natural, que é pegar um múltiplo do vetor do primeiro vetor, V1, coordenadas 1, 0, mais um múltiplo do segundo vetor de coordenadas 0, 1, mais um múltiplo do terceiro vetor de coordenadas 3, 4, igualar ao vetor do R2, que é o vetor de coordenadas 0, 0. E aí vamos resolver essa expressão para ver se a gente vai encontrar para 1, A2 e A3 apenas a solução trivial. Caso não seja encontrada apenas a solução trivial, teremos que o conjunto é linearmente dependente e, portanto, o conjunto não é uma base do R2. Tá bom? Então, verificando aqui, o que a gente vai obter através dessa expressão? Multiplicando A1 por esse vetor, vai ficar A1, 0. A2 vezes esse vetor vai dar 0, A2. A3 vezes esse vetor vai dar 3, A3. 4, A3, isso, igual a 0, 0. Efetuando a adição desses vetores, vai ficar A1 mais 0 mais 3, A3, A1 mais 3, A3, 0 mais A2 mais 4, A3, dá A2 mais 4, A3, isso igual a 0, 0. Correto? Bom, daqui da condição de igualdade de vetores, a gente vai obter o seguinte: A1 mais 3, A3 é igual a 0, e A2 mais 4, A3 igual a 0. Bom, vou fazer o seguinte, vou passar esse A3 para o outro lado negativo, então a gente vai obter o seguinte: A1 é igual a menos 3, A3, e A2 igual a menos 4, A3. Veja que fazendo o A3 igual a T, sendo T um número real qualquer, então se eu chamar o A3 de T, então o que a gente vai obter chamando o A3 de T? O T pertencente aos reais. O A1 vai ser menos 3T. Por que menos 3T, professor? Eu não chamei o A3 de T, então o A1 vai ficar A1 igual a menos 3 vezes o A3, só que no lugar do A3 eu troquei por T, porque eu chamei o A3 de T. E o A2 vai ficar menos 4T pela mesma justificativa. Bom, a solução encontrada então foi essa daqui. Bom, isso me mostra que esse sistema tem infinitas soluções a depender do valor de T. Se eu fizer o T valendo 1, então eu vou obter a solução menos 3, menos 4 e 1. Se eu fizer o T valendo 2, eu vou obter a solução menos 6, menos 8 e 2. Então, se eu fizer o T valendo 0, eu obtenho a solução trivial 0, 0, 0. Mas, para que o conjunto seja linearmente independente, ele pode ter apenas a solução trivial. Nesse caso aqui, não. Eu tenho infinitas soluções. Portanto, esse conjunto ele é linearmente dependente. Então, esse conjunto B é linearmente dependente. Ou seja, um vetor pode ser escrito como combinação dos outros. E, nesse caso, esse conjunto não é uma base do R2 por esse motivo. Para que seja a base do R2, o conjunto deve ser linearmente independente. Tá? Então, o que a gente pode perceber aqui é o seguinte. Na verdade, para a gente ter uma base do espaço vetorial, a gente tem um número mínimo de vetores. Tá? Se tem um vetor sobrando, no nosso caso aqui, o vetor que está sobrando é o 3, 4. Se não tivesse ele aqui,
a gente teria uma base do R2, tá bom? Mas como tem esse vetor sobrando, então esse vetor sobrando fez com que esse conjunto não seja uma base do R2. Então, sempre que você quiser uma base do R2, você pegando dois vetores não nulos, tá? E não linearmente dependentes, ou seja, dois vetores LI, você consegue formar uma base do R2. Então, por isso que a gente diz que a dimensão do R2 é 2, porque o tamanho da base, ou seja, o número de vetores da base é sempre igual a 2. Tá? Então, tendo entendido isso daqui, vamos para mais um exemplo. Então, esse conjunto desse exemplo não é uma base do R2. Então, vamos verificar outro exemplo. Verificar se o conjunto B, que tem apenas o vetor 2 menos 1, verifique se B igual a isso aqui, é base do R2. Então, só tem um vetor agora. Então, como é que a gente verifica se esse conjunto é linearmente independente? Bom, para verificar se ele é linearmente independente, a primeira condição, eu tenho que verificar se ao fazer um múltiplo desse vetor, como só tem um, não vai aparecer mais a 2, mais a 3 vezes o vetor, é só 1 vezes o vetor, que só tem um vetor. Igual ao vetor nulo, e verificar se o A1 é igual a 0, né, como única solução. Então, ao efetuar essa multiplicação aqui, A1 vezes 2 dá 2 a 1, A1 vezes menos 1 dá menos a 1, isso igual a 0, 0, correto? Então, vai ficar aqui 2 a 1 igual a 0 e menos a 1 igual a 0. O que gera como solução que o A1 vale 0. Então, só tem a solução trivial, tá? Então, para que, pegando esse vetor e multiplicando pelo A1, para dar 0, 0, o A1 obrigatoriamente tem que ser igual a 0, só tem a solução trivial. E, portanto, esse conjunto ele é linearmente independente. A outra coisa que a gente precisa verificar, agora no segundo caso, é se esse único vetor consegue gerar todos os vetores do R2. Será que eu consigo? Isso é tão fácil de visualizar que vocês vão perceber que não. Tá? Por exemplo, se eu pegar o vetor de coordenadas, o vetor B de coordenadas 4 menos 2, é fácil verificar que se você calcular o dobro desse vetor, você obtém esse. Então, se eu pegar, vou chamar esse vetor aqui de V1, o vetor V é o dobro do vetor V1. Tá? Então, o dobro de 2 é 4, o dobro de menos 1 é menos 2. E eu consegui escrever esse vetor do R2 como combinação linear do vetor V1. Certo? Mas, se eu pegar um outro vetor que não seja múltiplo desse, eu não consigo escrever ele como combinação linear desse vetor. Então, se eu pegar o vetor U de coordenadas 6, 5, que número eu tenho que multiplicar por V1 para chegar a U? U é que vetor vezes V1? Ah, professor, multiplica por 3, porque 2 vezes 3 dá 5. Se eu calcular 3V1, eu vou obter o vetor U. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 2 dá 6, mais 3 vezes menos 1 dá menos 3, 1 dá 5. Então, U não é igual a 3V1. Então, você já percebe, por um exemplo, que não é qualquer vetor do R2 que pode ser escrito como combinação desse vetor. Ou, como é só um vetor, né, essa combinação fica mais fácil de ser entendida como um múltiplo desse único vetor desse conjunto. Então, na prática, esse conjunto, que só tem um vetor, esse conjunto unitário, ele não gera o nosso R2, não gera o R2, porque geometricamente ainda é mais fácil de visualizar. Para escrever combinações lineares desses vetores, eu só tenho que pegar um múltiplo desse vetor. E o conjunto dos múltiplos desse vetor vai dar uma reta que passa pela origem, não todo o R2, como a gente viu no primeiro exemplo. Então, se você analisar aqui, está aqui, eixo x, eixo y, o nosso vetor do conjunto B é o vetor em que x vale 2 e y vale menos 1. Esse é o conjunto. Esse é o vetor. Eu chamei de V1, tá? Do conjunto B. E qualquer múltiplo que eu pegar dele, qualquer combinação linear desse vetor, vai gerar vetores que, se eu multiplicar por 2, por 3, então eu vou estar dando uma espichada nesse vetor, né? Se eu multiplicar por menos 1, ele vai fazer isso daqui. Se eu multiplicar por menos 2, ele vai fazer isso daqui.
Então, eu vou só estar obtendo sempre vetores em cima dessa reta que passa pela origem. Então, múltiplos desse vetor não vão gerar todo o R2, vão gerar apenas vetores que estão em cima dessa reta que passa pela origem, que é colinear ao vetor V1, certo? Então, esse conjunto não é uma base do R2. Apesar de ele ser linearmente independente, o que acontece é que esse conjunto não gera o R2, não gera qualquer vetor do R2. Eu não consigo, em outras palavras, eu não consigo escrever qualquer vetor do R2 como combinação linear desse vetor ou como múltiplo desse vetor. Bom? Então, como exercício, eu deixo para vocês que vocês mostrem que existem algumas bases que são chamadas bases canônicas, tá? Então, por exemplo, uma base, um conjunto que vocês podem verificar se é uma base do R2 é o conjunto B, que tem os vetores de coordenadas 0, 1 e 1, 0. Tá? Então, esse é um exemplo. Outra coisa que você pode ver se no R3, a base canônica do R3, verifique se esse conjunto é a base do R3. Essas duas bases são bases canônicas. Tá? Então, vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Verifique se esses conjuntos formam uma base do R2, do R3. Então, já adianto que sim, que são bases do R2 e do R3, respectivamente, e que essas bases são chamadas bases canônicas. Então, o que a gente pode perceber na aula de hoje? Que, para que um conjunto seja base de um espaço vetorial, duas coisas precisam acontecer. Seus elementos, os elementos desse conjunto, precisam ser linearmente independentes, e esses elementos precisam gerar todo o espaço vetorial, todos os vetores do espaço vetorial. Tá certo? Acontecendo isso, a gente tem uma base. Então, qual que é a dimensão do espaço vetorial? A dimensão do espaço vetorial é a quantidade de vetores que tem na base. No R2, a dimensão sempre vai ser 2. No R3, a dimensão do R3, a dimensão do espaço vetorial R3, sempre vai ser 3, porque todas as bases do R3 têm que ter 3 vetores. Assim como as bases do R2 têm 2 vetores. Tá bom? Então é isso. Na próxima aula, damos continuidade a esses assuntos da álgebra linear, já voltando para a parte de transformações lineares. Bons estudos a todos, até a próxima videoaula.